A segurança jurídica é apontada como um dos pilares do Estado, importantíssimo para a implementação de políticas públicas e para a atração de investimentos. Mas, ainda assim, o Brasil convive com diferentes entendimentos que desafiam as regras do jogo e também tem, nesse bojo todo, a judicialização excessiva. O projeto jurisprudente do Jota se dispõe a colocar uma lente sobre isso, trabalhar a questão da insegurança jurídica e os efeitos que isso traz para as instituições. Esse videocast faz parte desse esforço. A cada episódio, um jornalista do Jota vai receber um convidado do setor público para trabalhar as mais diversas questões que atingem o dia a dia dos tomadores de decisão. No episódio do videocast jurisprudente de hoje, eu, Fernanda Valente, recebo a nossa convidada, Procuradora-Geral da União, Clarice Calisto, para a gente conversar aqui sobre o tema da segurança jurídica como um pilar. Obrigada pelo convite, Fernanda. É uma alegria estar aqui. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar com uma pergunta um pouco mais ampla, já que a gente vai falar de segurança jurídica como um todo, uma base estrutural. Qual a nota que a senhora dá para a segurança jurídica no Brasil atualmente? Fernanda, assim, em tempos que a gente fala tanto de soberania, da defesa do Brasil, que esse é um enorme desafio, eu não consigo nunca dar ao nosso país nota menos de 10. Aí eu vou brincar que assim, é nota 10 viés de alta. Mas é uma brincadeira, claro. Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar na segurança jurídica. É uma angústia permanente nossa na advocacia pública brasileira. Então, quando eu recebi esse convite de vocês, eu fiquei muito feliz, porque poder tratar de segurança jurídica, tratar das iniciativas que a gente tem feito, tentando melhorar aí nesse campo a atuação do nosso Estado brasileiro, é muito bom. Então, acho que é bacana a gente poder mergulhar um pouco aqui nesse cenário e poder explorar vários aspectos junto com a equipe do Jota. Me conta um pouquinho dessa atuação. Quais são as iniciativas que a senhora gostaria de destacar nesse primeiro momento aqui da nossa conversa? Eu acho que, de cara, é importante dizer que a advocacia pública, da qual eu participo aí há 15 anos, eu estou com 20 anos de serviço público, vou completar este ano, 15 na AGU, na nossa Advocacia Geral da União. Nesse período, a gente viu muita coisa mudar. Então, eu vivi uma advocacia pública que tinha uma obrigação de recorrer de tudo. Eu vivi uma advocacia pública que tinha enorme dificuldade de fazer acordo, amparada numa visão de a primazia do interesse público, isso interpretado de um jeito que significava a indisponibilidade total de sentar para dialogar, de fazer acordo, de construir solução. Então, isso ficou no passado. E aí, eu acho que mergulhando especificamente na gestão do ministro Messias desde 2023, a gente pode destacar algumas iniciativas especificamente voltadas para a segurança jurídica muito bacanas. Acho que a gente pode falar de Sejan. A Sejan é a Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios. Podemos falar de Procuradoria Nacional da União de Negociação, essas duas iniciativas novas criadas desde 2023 aí na gestão do ministro Messias. E, claro, também podemos falar de outras iniciativas, outros espaços que já funcionam há muitos anos na AGU e que têm crescido, se fortalecido numa visão de promoção de segurança jurídica de uma maneira mais profunda. Que um pontapé inicial assim, do jurisprudente foi uma pesquisa feita pelo Jota no ano passado com os gestores de grandes empresas para medir a segurança jurídica no país e colher ali as percepções de quem está em outra ponta, né? E um dos entraves colocados pelos respondentes é a falta de previsibilidade. E a senhora foi a coordenadora da Sejan, logo no início, na criação da Câmara. Então, minha pergunta é, quais os avanços para melhora nessa segurança jurídica que a Sejan pode fomentar? Legal. Eu realmente fui a primeira presidenta da Câmara de Segurança Jurídica na AGU. Foi uma ideia do ministro Jorge Messias e eu estava à época como secretária-geral da AGU e comecei esse projeto, implantamos a Câmara com muito entusiasmo. Só para a gente explicar um pouquinho para quem está nos escutando, nos assistindo, a ideia da Câmara é poder sentar junto o PIB brasileiro, a gente brinca, então, Confederação Nacional da Indústria, CNI, Confederação Nacional da Agricultura, CNA, CNC do Comércio, CNT dos Transportes. Essas entidades bastante representativas do funcionamento da economia brasileira se sentam na mesma Câmara, junto com
Nós da AGU, tanto o que a gente chama do nosso contencioso, né, quem trabalha com os processos judiciais, quanto o consultivo, quem trabalha interpretando e assessorando os gestores públicos, como também tem cadeira na CEJAN, as entidades representativas de trabalhadores, então as grandes centrais sindicais brasileiras, CUT, Força Sindical, também tem as entidades representativas da sociedade civil organizada. Então, a gente tem a BONG, por exemplo, ali com cadeira, para a gente poder, juntos, construir soluções para problemas que chegam até a Câmara em diversos formatos. Então, para se ter uma ideia, a iniciativa mais recente que a Câmara de Promoção de Segurança Jurídica tocou, olha que bacana, foi o debate da minuta da Lei Geral de Gestão Pública. Então, veja a capacidade que a CEJAN pode ter de debater proposta de ato normativo, ela pode ter uma capacidade de colocar órgãos públicos para sentar, dialogar sobre uma diferença de interpretação. Então, tivemos caso, concretamente na CEJAN, a Confederação Nacional da Saúde trouxe uma questão, disse, olha, essa discussão aqui sobre como o auxílio creche é interpretado do ponto de vista tributário, os impactos do auxílio creche na questão tributária, a Receita tem um entendimento, a Procuradoria da Fazenda tem outro, e isso aqui gera para a gente uma dúvida sobre como é que a gente atua, como é que a gente calcula. E aí, mergulhamos, e a AGU tem uma coisa incrível, nós temos escritório em todos os ministérios, em todas as autarquias, em todas as agências reguladoras. Nós temos ali um escritório de representação que assessora os gestores, além do nosso contencioso dessa parte da disputa judicial. Isso quer dizer que a gente consegue conversar com todo mundo, que a gente consegue trazer os atores para a mesa. Nesse caso específico, o que a Confederação Nacional da Saúde trouxe para a CEJAN, os órgãos conversaram entre si e chegaram a um entendimento comum. E, portanto, não precisou nem de ninguém arbitrar, o que é perfeitamente possível, já aconteceu na CEJAN. Um órgão entende uma coisa, outro órgão entende outro, a CEJAN coloca aquilo ali em debate e, em seguida, há uma decisão superior dentro da Advocacia Geral da União que firma um entendimento que dá segurança para a empresa, para o particular, para todo um setor impactado. Nesse caso específico da CNS, nem isso precisou, porque a demanda foi construída, né, ali, a resposta à demanda foi construída por consenso. Então, a CEJAN tem essa capacidade enorme de fomentar debate, resolver problemas que aparecem. Sempre são problemas, são discussões em tese, não faz sentido a CEJAN ser um lugar de resolver um caso concreto, uma disputa particular, não é disso que se trata, mas quando a pergunta está em tese, quando é uma questão de interpretação e, portanto, impacta um setor inteiro, a economia brasileira inteira em alguns momentos, faz todo sentido que seja na Câmara. Então, é um espaço incrível, é um grande legado da gestão Jorge Messias aí para a segurança jurídica brasileira. Interessante você comentar isso, porque eu acho que é uma mudança que vem realmente ao longo dos anos. A gente via, alvo de vários estudos, a União como grande litigante. E a União sair desse papel é uma mudança estrutural? Veio para ficar, então? Veio para ficar. E se a gente for mergulhar um pouco na discussão específica da litigiosidade, os dados ainda são dados bastante significativos, assim, a gente ainda se assusta diante dos números. Eu peguei os números atualizados aqui para a nossa conversa, para poder trazer para os ouvintes o dado preciso. Só no ano passado, a Procuradoria-Geral da União, que é a minha atual ocupação, né, estou como Procuradora-Geral da União nesse momento na nossa casa, a nossa Procuradoria-Geral da União, que, portanto, lida com os processos judiciais contra a União, nós, no ano passado, recebemos 2 milhões de intimações judiciais. Então, 2 milhões de documentos do Poder Judiciário, de alguma forma, movimentando processos judiciais em que a gente atua. A minha carteira de processos judiciais, a carteira, né, do número de processos, também é superior a 2 milhões. Então, é um volume de trabalho ainda gigante. Então, ainda estamos como um grande litigante, sim, nas cortes brasileiras. O que está mudando? O que está mudando é a postura que a gente se coloca diante dessa judicialização. Então, por um lado, a gente começa a olhar para a porta de entrada, por que realmente a gente está sendo tão demandado em juízo? Então, será que a gente consegue, de alguma forma, evitar a judicialização, conferindo mais segurança jurídica no momento do assessoramento dos gestores públicos? É uma grande vertente de trabalho que a gente tem se empenhado. Será que a gente pode melhorar o diálogo
dos colegas que trabalham no contencioso, nos processos judiciais, os colegas do consultivo, para que aquilo que está ficando como jurisprudência pacificada chegue até o consultivo, também é incrível quando isso acontece, previne judicialização. Porque aí são mudanças das práticas administrativas que a gente já sabe que serão debatidas em juízo. E uma terceira questão que eu acho muito importante a gente tratar com naturalidade, a necessidade da gente endereçar, que é a litigância abusiva. A gente teve, no ano passado, um julgamento importante do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, tratando esse tema, orientando os juízes na ponta a, efetivamente, não aceitarem demandas que não sejam demandas legítimas, que não seja um exercício legítimo do direito de petição, que é super importante, que é do papel da advocacia, né, no cenário das democracias, mas a questão da litigância abusiva a gente observa em algumas temáticas e tem que ser bastante trabalhada. Temos feito acordos de cooperação com os tribunais, temos feito iniciativas de inteligência jurídica em cima do conjunto de processos na advocacia de massa, para a gente poder, dentro da realidade da advocacia de massa, compreender o que é a litigância legítima e o que tem algum tipo de litigância abusiva. A gente fala desse mundaréu da litigância, mas tem um outro foco que é essa mudança de perspectiva para os métodos de resolução de conflitos sem o litígio. E eu queria que a senhora abordasse um pouco isso, da importância desses acordos e quais são já os pontos positivos que podem ser vistos. É bem bacana quando a gente pensa, né, o que foi a mudança da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a mudança da LINDB recente, né, há poucos anos. A LINDB fala da consensualidade como um dos pilares, né? E realmente a gente mergulhou nos acordos como uma estratégia efetiva de solução de problema na advocacia pública brasileira. Na AGU, se eu for, né, tô com os dados aqui, só no ano de 2025, lá na minha equipe, então a Procuradoria-Geral da União hoje, eu tenho uma equipe de 1.100 advogados públicos espalhados por todo o Brasil. Lá na nossa equipe desses 1.100 advogados, hoje eu tenho cerca de 100 advogados que só fazem acordo, é a única atribuição deles, diariamente, é analisar no conjunto de processos aquilo em que a gente pode proativamente propor acordo ou analisar as propostas de acordo que vêm de fora. E aí, só em 2025, nós fizemos 36 mil acordos. E esses 36 mil acordos representaram uma economia para o erário, uma economia para a União, para a administração federal, de quase 20 bilhões. Então, vejam, a nossa capacidade de fazer acordos em que eu defendo o interesse do meu cliente, então não significa que eu estou, de alguma forma, onerando o erário, fazendo acordo numa disputa judicial, mas eu estou fazendo um cálculo de custo-benefício, eu estou fazendo um cálculo de vantajosidade daquele acordo, então eu analiso qual é a minha probabilidade de êxito, eu analiso qual é efetivamente o ganho, né, social, qual é o ganho de política pública em fechar determinado acordo. E com o conjunto de critérios que a gente tem hoje, que nos moldam, nos orientam no trabalho da consensualidade, eu consigo fechar acordos de grande monta. Então, fizemos excelentes acordos na área de educação, no Fundef. São acordos em que a União historicamente brigava com os municípios, debatendo uma questão de repasse, que agora a gente consegue sentar, dialogar, o município cede um pouco, a gente cede um pouco, e a gente entrega bilhões de reais para serem aplicados imediatamente, de maneira vinculada na educação e, portanto, melhora a vida da sociedade, deixa de ficar ali aquela pendenga federativa, né? Aquele conflito da União com os municípios. É uma entrega que nos dá muita alegria. Também fizemos muito acordo legal na área de direitos humanos. Ano passado, um caso que teve muita repercussão, belíssimo, num acordo no caso Vladimir Herzog, em que a gente conseguiu solucionar uma questão pendente, né, bastante delicada aí no cenário de memória e verdade no Brasil. Então, muito... Os números são animadores, porque a nossa equipe, na verdade, trabalha de maneira muito entusiasmada nesse tema da consensualidade, e é uma orientação que perpassa toda a Advocacia Geral da União na atual gestão do ministro Jorge Messias. E quando a gente fala da LINDB, dessas mudanças mais legislativas, né? Essa proposta recém-apresentada da Lei Geral de Gestão Pública, ela traz ali uma ideia de modernização, e eu sei que também tem uma questão de alguma forma, trabalhar a questão do apagão das canetas.
É isso mesmo? A gente vive um momento em que o próprio gestor ali que está na ponta, ele fica um pouco receoso de tomar algumas decisões, e como é que o Estado pode trabalhar esse tema, inclusive pensando que esse ano é um ano eleitoral, a proposta deve avançar? Olha, qual que é o... Eu preciso contar um pouco essa história dessa Lei Geral da Gestão Pública. Ela é uma proposta ousada, né? E voltando um pouquinho no tempo, assim que começou o governo Lula 3 e, portanto, o ministro Jorge Messias na AGU, o ministro Esther Dweck no MGI, começou a haver ali um diálogo entre nós. Será que a gente conseguiria fazer uma parceria para propor um debate de uma certa refundação dos pilares do direito administrativo no Brasil? É disso que se trata, e por isso a AGU trabalhou com o MGI na composição de uma comissão de especialistas e, portanto, fomos até os grandes pensadores, grandes pensadoras do direito administrativo, da ciência política especializada em gestão pública, em políticas públicas. Colocamos todo mundo junto e posso dizer que eu tive a honra de ser presidenta dessa comissão, e a gente trabalhou aí de maneira bastante intensa, e na área da gestão pública a gente tinha um cânone da gestão pública no Brasil, o professor Francisco Gaetani, Chico Gaetani, secretário de Transformação Extraordinária do Estado. Nós estivemos juntos aí conduzindo um trabalho em que a gente tentava revisar o Decreto-Lei 200 de 1967. E aí a nossa ideia era juntos revisitar esse decreto que pautou o modo como a gente aprendeu o direito administrativo, o modo como a gente organizou a administração pública nas últimas décadas no Brasil, e a gente convidou, portanto, especialistas para poder pensar um texto, construir um texto que indicasse um caminho para a administração pública focado na entrega, a entrega para as pessoas. Qual que é o papel do Estado? Para que serve o Estado? Para entregar, para mudar a vida das pessoas. E com todas as complexidades, dificuldades que se tem para fazer isso num país continental como o Brasil, como é que a gente consegue desenhar caminhos, instrumentos para poder fazer isso de uma maneira mais rápida, eficiente, adequada para os nossos problemas? Então, essa comissão de especialistas se debruçou, chegou a um texto super bacana, tenho muito entusiasmo com esse texto, que foi apresentado, entregue oficialmente em dezembro a esses 2 ministros, como uma entrega da comissão. Não é ainda um texto de governo, não existe um texto de governo a ser apresentado ao Congresso Nacional nesse momento, existe um texto dos especialistas que está em debate. Então, foi apresentado no âmbito do Conselhão, né, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e também foi debatido dentro da própria CEJAM, como eu estava dizendo antes. Então, esses 2 espaços de debate são espaços para qualificar, amplificar, e depois haverá um debate dentro do governo sobre essa minuta. Esperamos que isso seja feito com bastante zelo, né? Uma minuta que tem que ser lida de maneira bastante cuidadosa, porque ela é muito ousada do ponto de vista dessa lógica de uma nova administração pública que queremos. Quando a gente pensa nessa necessidade de... Não só a necessidade, mas a atuação que se colocou como uma realidade. Estados, municípios, União, sentados à mesa para conversar sobre um mesmo assunto, às vezes, que atinge cada um numa ponta. Qual é a perspectiva disso a longo prazo? É uma realidade que veio para ficar ou ela vai ser pontual? A gente vê que no tema da reforma tributária, por exemplo, tem tido esse debate e ele é muito relevante justamente para dar uma previsão de como as regras vão funcionar, as regras do jogo vão ser postas para todo mundo. Na advocacia pública, qual que é a nossa parte? O que a gente tem feito para contribuir nisso? A gente tem trabalhado muito o conceito da advocacia pública nacional. Então, existe a AGU como advocacia pública federal, existem as procuradorias dos estados como advocacia pública estadual, as PGMs como advocacia municipal. Se estivermos todos juntos olhando para os problemas, estaremos tratando de uma advocacia pública nacional, que dialoga, divide as suas preocupações e constrói soluções de cooperação federativa, né, de uma maneira bastante concreta. Então, vamos falar de exemplos. A própria CEJAM, a Câmara de Segurança Jurídica, sobre a qual a gente falou aqui hoje, ela tem uma cadeira hoje que é uma cadeira de representação do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados.
Então, o Compeg, né, hoje presidido pela minha amiga querida Inês Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo, o Compeg tem cadeira na CEJAM. Para que serve o Compeg ter cadeira na CEJAM? Serve para que, quando a gente tem um debate, como a gente teve recentemente, sobre qual é a aplicação de IPTU em terrenos que estão com concessionárias. Essa é uma pergunta, por exemplo, cuja resposta impacta na concessão federal, impacta na concessão municipal, e que o setor de transportes estava dizendo, olha, no caso das concessões rodoviárias, a discussão desse tema significa para nós muitos bilhões de reais. Quando a gente olha esse tema, a gente tem que olhar junto com as procuradorias gerais dos estados e junto com as procuradorias dos municípios. Então, cadeira para o Compeg, que debateu esse tema conosco lá dentro da CEJAM, trouxe contribuição, e cadeira para a Associação Nacional de Procuradores Municipais. Eles não têm um colégio de procuradorias municipais, mas eles têm essa associação que é bastante vocal, uma associação muito importante, a NPM, que traz, né, para a gente muitas contribuições nesses temas. Cada vez mais, se nós nos enxergarmos, né, como um todo, a gente tem condição de debater os problemas com mais profundidade e capacidade real, né, de dar conta, de encontrar solução. Quando a gente fala nessa judicialização excessiva que transborda e exacerba o trabalho de todo mundo, dá para identificar um principal gargalo nas instituições que contribui para isso, ou é uma questão social? Eu acho que tem uma questão cultural na administração pública, a cultura da caixinha. Cada um na sua caixinha resolve os problemas que chegam na sua caixinha. Isso é uma grande questão. Então, quando a gente começa a trabalhar de maneira integrada, e essa é uma grande preocupação que eu enxergo na atual gestão do governo federal, trabalhar de maneira integrada, trabalhar de maneira coordenada, faz muita diferença. Vou te dar um exemplo de um evento lindo que eu participei ontem com o presidente Lula, estive com ele ontem numa cerimônia, em que a gente estava assinando um acordo de regularização fundiária urbana da Quinta do Lebrão. Estamos falando de quase 3 milhões de metros quadrados. É o maior conflito fundiário urbano da atualidade, no Rio de Janeiro. E era ali 10 mil famílias, então a gente estima que coisa de 30, 40 mil pessoas impactadas, vivendo num terreno que era do INSS, a propriedade desse terreno. As pessoas vivendo ali há décadas. Esse imóvel nunca foi útil para o INSS para a sua atuação operacional. E as pessoas estão ali esperando o quê? A regularização das suas casas, o direito de permanecer ali com a dignidade de um título. Bom, o presidente Lula, ontem, na cerimônia, junto com a ministra Esther, junto com o ministro Jader das Cidades, junto com a nossa equipe da Advocacia Geral da União, estava dando um fim a esse conflito da seguinte forma. Nós celebramos um acordo judicial em que União e INSS se comprometiam a disponibilizar o terreno para o município, para que o município trabalhasse o cadastramento das famílias, a entrega dos títulos de propriedade. Com que dinheiro? Porque gasta dinheiro, fazer cadastro, georreferenciar, né, pagar todas as taxas cartoriais. Dinheiro do Ministério das Cidades. Porque na política pública Periferia Viva, existe esse dinheiro para regularização como uma forma importante de entregar direitos de habitação para as pessoas que estão em situações periféricas, como é o caso dessa comunidade. Bom, Ministério das Cidades coloca o dinheiro efetivamente, Ministério da Gestão coloca o trabalho da SPU aí nesse cenário, como gestora desse patrimônio imobiliário União. Nós, a AGU, entramos com a construção da solução jurídica para acabar com esse conflito no judiciário. E o presidente Lula ontem, portanto, diante de representantes daquelas famílias, diante do prefeito do município, consegue, né, dar uma solução definitiva para uma situação que agoniava, né, que angustiava aquelas famílias há tanto tempo, né, um processo que já se arrastava há mais de 20 anos. Quando a gente fala nessa atuação da advocacia pública, eu queria que a senhora abordasse um pouquinho as áreas. Tem essa situação de moradia, tem a situação contenciosa ali, o judicial,
o que mais toma essa atenção da advocacia pública federal hoje e que contribui, então, para dar um pouco mais de segurança jurídica nesses cenários? Olha, nós temos hoje o desafio de trabalhar com a política pública da ideia na cabeça ao problema de implementação, passando pelo monitoramento, avaliação, redesenho dessas políticas. Então, o ciclo completo da política pública a gente roda dentro da advocacia pública. Então, nós temos as equipes que atuam dentro dos ministérios, dentro das autarquias. E aí a grande Procuradoria-Geral Federal, que é uma procuradoria irmã lá da minha procuradoria, da Procuradoria-Geral da União, que trabalha só com o jurídico, tanto de consultivo quanto contencioso, das autarquias. Então, nós temos ali, desde o assessoramento dentro das equipes, que vão, quando o gestor tem a ideia da política, a gente já começa a debater caminhos jurídicos, como é que vai, como é que não vai, como é que você bota de pé. Aí isso vale na cultura, vale. Vamos pensar fomento cultural. O dinheiro todo da Aldir Blanc, o dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Como é que você faz esse dinheiro chegar na ponta, esse dinheiro virar fruição de cultura, de teatro, de música, de cinema? Como é que esse dinheiro chega nesse lugar para a população? Por quais caminhos jurídicos? Era um grande nó nessas duas leis emergenciais que conseguiram recursos inéditos para a cultura. Foi papel nosso na advocacia pública trabalhar a formulação desses instrumentos, e aí o governo Lula consegue aprovar no Congresso Nacional a nova lei do marco regulatório do fomento cultural, para poder traçar os caminhos de editais, prestações de contas, caminhos adequados para que o recurso público chegue com eficiência, concretude lá na mão do município, lá na mão do Estado, que vão efetivamente rodar o fomento cultural na vida das pessoas. Então, o nosso papel nos desenhos burocráticos, ele pode ser também um papel de ideia, um papel de caminho, efetivamente, de ser pedreiro aí, construtor, né, de casas sólidas lá na ponta, construtor de pontes lá na ponta, construtor efetivamente de realidades novas para as pessoas. E com relação às políticas de gênero? Eu sei que a advocacia pública e a senhora em específico também trabalhou muito e vem trabalhando cada vez mais com essa temática. Por favor, comenta um pouco para a gente como é que está isso da perspectiva do Estado, o que tem sido feito? Até a gente trabalhar todas as questões relacionadas ao acesso das mulheres, aos cargos, às possibilidades, tem muita coisa acontecendo por aí. Eu sou encantada com uma iniciativa que foi construída com todo o apoio, né, do consultivo do Ministério das Relações Exteriores, que foi uma política afirmativa para facilitar no concurso do Itamaraty que as mulheres conseguissem avançar etapas dentro do concurso. Então, foi um pequeno ajuste de regra ali dentro do concurso público das diplomatas que fez com que a turma do Itamaraty recente tivesse uma diversidade maior de gênero. Então, uma política incrível, inovadora. O Itamaraty aí esteve na vanguarda dessa construção de solução com um resultado concreto bacana. Na Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias criou, no ano passado, uma portaria que a gente chama de Aplique ou Explique, que diz o seguinte: toda vez que a gente for ocupar um cargo em comissão importante, um cargo de liderança dentro da nossa casa, dentro da nossa AGU, conseguimos mulheres para ocupar esse cargo? Apareceram mulheres no chamamento interno que a gente faz para a ocupação desse cargo? Se sim, temos que escolher mulheres. Se não vamos escolher uma mulher naquele processo seletivo, precisamos explicar por que não escolhemos aquela mulher. Realmente, o candidato ali, homem, que está sendo escolhido em detrimento daquela candidata mulher, é justificável, fica de pé a questão a comparativa de trajetória, de currículo. E esse tipo de desenho, ele incentiva e estimula que as mulheres participem desses processos seletivos e estimula que o tomador de decisão se faça essa pergunta: por que será que eu não estou escolhendo uma mulher nesse caso? E aí isso vem todo o debate que tem sido feito hoje nas ciências comportamentais, na psicologia, inclusive sobre vieses. Não necessariamente a gente pode dizer
deliberadamente as pessoas não estão deixando as mulheres crescerem. Às vezes nós estamos trabalhando também com vieses. A gente já enxerga nos homens alguns tipos de características que são associadas à lógica da competência profissional. Por que será? Onde que se localiza isso? Será que a gente efetivamente parou para analisar aquele perfil daquela mulher candidata a um espaço de poder com o cuidado que mereceria, aquele currículo, aquela história de vida? Então, é uma política que a AGU tem, bastante inovadora aí, que tem sido estudada por outros órgãos públicos, outras entidades, e que muito nos orgulha. Com relação à Procuradoria, também tem algumas iniciativas nesse sentido, né? A gente tem artigos publicados no Jota que abordam isso. A senhora acha que tem possibilidade, então, de mudar essa mentalidade no todo? Assim, de que quem está num cargo de poder é sempre um homem? Tem essa possibilidade de mudar com essas políticas? A gente tem muito entusiasmo, realmente, com os processos de políticas afirmativas, de igualdade. E na Procuradoria-Geral da União, a gente lançou o programa PGU Delas, que é um programa em que a gente trabalha não só essa lógica de ocupação de cargos, de ocupação de espaços por mulheres, então uma coisa relacionada à gestão interna, como a gente também trabalha a questão da perspectiva de gênero na atuação finalística que a gente faz. E na busca pelo selo Equidade de Gênero do PNUD, que é um selo internacionalmente reconhecido, a AGU tem implementado várias iniciativas. E o programa PGU Delas, nessa observação internacional, foi visto com muito bons olhos. Por quê? Porque a gente coloca nesse programa o seguinte: quando eu tenho processos em que as questões de gênero estão perpassando, então, processos que de alguma forma se relacionam com violência doméstica, processos que se relacionam com a guarda, né, o cuidado com as crianças, processos que de alguma forma estão relacionados a mulheres na sua condição de orientação sexual. Então, qualquer processo que perpassa a questão de gênero, a gente tem uma preferência de que mulheres atuem nesses processos para ter essa capacidade de retirar o risco dos vieses e toda a necessidade de fazer a construção de caminhos de interpretação nesses processos que olhem para a promoção da igualdade como um norte. Então, o PGU Delas, a gente tem etiquetado os processos com essa etiqueta PGU Delas, numa análise, numa triagem qualificada, para conseguir mudar, portanto, a nossa metodologia de atuação nesse tipo de processo, e temos colhido bons frutos. A magistratura também tem tido esse cuidado, o CNJ lançou isso, né, já há alguns anos, com esse olhar da perspectiva de gênero nos julgamentos. Temos visto grandes ministros, grandes ministras dos tribunais superiores aplicando essa orientação de julgamento com perspectiva de gênero em casos relevantes. Então, é uma alegria poder participar desse movimento em prol da igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Parabéns pela iniciativa. A gente torce por uma mudança estrutural e vista a longo prazo. Essa foi a doutora Clarice Calisto. Eu agradeço muito pela presença, por esse nosso papo maravilhoso. Eu que te agradeço. Foi um prazer, Fernanda, estar aqui. O Jota é um veículo muito qualificado, que entrega bastante para a melhoria, para o aperfeiçoamento do debate jurídico no Brasil. Então, meu abraço grande a todos que nos assistem, que nos escutam na data de hoje, e estamos à disposição na Advocacia Geral da União, sempre que tivermos algum bom debate a ser travado. Muito obrigada. Foi um prazer. Esse videocast é uma iniciativa do Jota e faz parte do projeto Jurisprudente, uma coalizão pela segurança jurídica e regulatória do Brasil. Ele discute como a jurisprudência, os entendimentos institucionais e como a atuação dos órgãos de controle impactam a previsibilidade. Neste programa colaboraram Letícia Paiva, Priscila Trindade, Vitória Lacerda, Luiz Viviane, Valentina Trevor, Raquel Cavalcante e Luiz Carvalho. Eu sou Fernanda Valente, editora assistente de tributos do Jota, e até mais.